Vamos lá. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade com o nosso Outubro Rosa, falando sobre menopausa. Uma pausa do seu ciclo menstrual. Sabendo entender que tudo na vida é um ciclo. E a gente precisa estar se reinventando a cada ciclo que passa. Tá? Novamente, eu trago a minha prancheta. Um dia, logo esse dia chegará. Tem uma pessoa que eu me inspiro muito, que é a doutora Kátia Haranaka. E é muito legal, porque ela faz os vídeos dela, ela também tem as lives ao vivo. E aí ela tem um quadro que ela fica em pé, que ela escreve no quadro. E assim, como eu amo ser professora, eu amo estar professora, né? Vou chegar lá. Mas por enquanto aqui, ó, coisa linda. Bom, então, menopausa é um ciclo, tá? Onde a mulher terminou a menstruação, ela não tem mais aquele ciclo menstrual. Tem algumas mulheres que falam assim, ai, eu gostaria tanto de parar a menstruação, como eu queria não ter mais menstruação. Isso não é um bom pensamento, tá? A gente vai ver por que não é um bom pensamento. Então, o que acontece? O nosso ciclo é a gente menstruou aqui, tá? A gente menstruou aqui, certo? E aí, a gente tem o pico dos estrógenos, do estradiol, e ele desce. Aqui é o dia da ovulação. Ovulação. Tá? E da progesterona também do mesmo jeito. Eu tenho aqui o pico da progesterona e ela também cai. Pega um outro lápis. Tá? E aqui cai e vai seguindo esse ciclo. Um aumento e desce para ter a menstruação. Bom, a gente viu lá no TDPM que tem algumas mulheres que sofrem desse mal, que é aquele transtorno disfórico pré-menstrual, onde a progesterona e o estradiol, eles descem muito drasticamente. E isso vai mexer, né? Isso vai interferir naqueles hormônios neurotransmissores que eu falei, do GABA e da serotonina. Pois bem, só que no caso da menopausa, não tem mais esse pico aqui. Eu não tenho mais esse pico ovulatório, tá? O que acontece na mulher? E aí é onde está a questão. Mulheres, a partir dos 35 anos, eu sinto muito te dizer. Sinto muito te dizer. A partir dos 35 anos, 35 anos, o que acontece? A gente vai, 35 anos, a gente vai começando a diminuir a quantidade da produção de hormônio, inclusive da produção de colágeno, tá? O colágeno e a elastina começam a diminuir e começam a aumentar as enzimas que destroem o colágeno. É fato, paciência. Aí a gente tem que fazer, né? Tem que procurar um nutricionista e tentar aí reverter esse quadro, e isso é possível. Então, hoje, eu quero dizer para vocês que, assim, a gente não precisa, mulher que entrou na menopausa, então ela passa por todo o climatério, e o climatério é um nó cego, tá? O climatério é pancada. Para algumas mulheres, passa numa boa. Para outras, passa mais difícil. Então, nesse climatério, como eu mostrei aqui no nosso quadrinho, eu tenho uma diminuição dos estrógenos. E eu tenho na mulher, que estrógeno? Estrógeno é
o hormônio sexual. Então, dentro do hormônio sexual, eu tenho os estrógenos e a progesterona. No estrógeno, eu tenho estradiol, estriol e estrona. Estrona, a gente fala baixinho para não ouvir. Porque estrona na gente não presta. Estrona só na gestante. Estrona na gestante precisa estar alta. Mas nós, mulheres, no nosso ciclo normal, que seja menstruando, que seja na menopausa, estrona tem que ser baixinho. Infelizmente, às vezes não se pede, né? Estrona no exame de sangue. Quando for fazer seu exame de sangue, peça para o seu ginecologista pedir estrona. Porque a estrona, ela não pode estar mais alto do que o estradiol e o estriol. Não pode. Porque a estrona é um hormônio que, se tiver alto, ele pode provocar câncer. Câncer de ovário, câncer de mama. Então, estrona não é um hormônio legal para nós, tá? Pois bem, além dos estrógenos e da progesterona, cai na gente também a testosterona. Eu falei lá no vídeo do SOP que a gente tem, né? Todo ser humano tem esses hormônios. Inclusive, o homem também tem estradiol, progesterona, tem tudo. Agora, a quantidade é bem pequenininha, né? Como a gente tem uma quantidade bem pequenininha de testosterona, mas precisa ter, né? Precisa ter para ter libido, não é isso? Para ter, músculo. Para ter músculo, precisa estar com a testosterona em dia, tá? Bom, mas aí entrei no climatério. Climatério é aquele momento que a gente chama de pré-menopausa. Você ainda não pausou totalmente a sua menstruação. Então, às vezes, vem um pouquinho aqui, aí passa 3 meses, aí vem de novo e começa aquele ciclo bem alterado. Até que, quando você passa um ano inteiro sem menstruar, aí você está na menopausa, tá? Então, para dizer assim, eu estou na menopausa, precisa estar um ano sem menstruar. Ok. Aí, o que acontece? Quando esses hormônios caem, olhe que... eu fiz uma fila aqui, tá? Falar de hormônio não é tão simples assim. Então, o que acontece? O estrógeno cai em torno de 35%. Vai caindo, né? Em torno de 35%. E isso acontece aí para os 35 anos, tá? Então, de 35 a 55 anos, o estrógeno vai caindo. Mas a progesterona, ela não cai, ela despenca. A progesterona, ela despenca. Então, esses hormônios, com essa queda hormonal, principalmente essa queda do estrógeno, porque o estrógeno é responsável por um cabelo sedoso, uma pele sedosa. O estrógeno é responsável pela lubrificação. Então, a mulher tem muita secura vaginal devido a essa queda do estrógeno. A mulher fica impaciente, ela fica com o humor alterado, está baixa de humor, ela fica mais irritada. Nesse momento, a mulher engorda mais, tem queda de cabelo por conta desse descontrole hormonal. Então, vejam que começa a acontecer muitas coisas. E aí tem gente que diz assim, não, eu não quero mais menstruar. Tem gente que usa pílula anticoncepcional, usa métodos DIU para não menstruar mais. Então, o que o corpo entende? Se eu não menstruo mais, eu pausei a menstruação. Eu estou na menopausa, tá? Então, assim, às vezes isso é meio complexo para Às vezes a pessoa precisa realmente parar uma menstruação por causa de um tratamento. Mas sempre conversando com a ginecologista é muito importante, tá?
Tem algumas mulheres que, com a menopausa, com essa queda do estrógeno, ela também pode ter mais facilidade de sofrer osteoporose, de redução de massa óssea. Então, vejam como é importante nós termos esse controle do nosso hormônio. E o que acontece? Ah, não, menopausa, então danou-se, né? Agora eu estou na menopausa mesmo, lascou, e eu vou ter esse problema todinho. Não, não é assim. A gente pode recuperar essa questão usando tanto os fitoterápicos, as plantas que nos ajudam a melhorar os hormônios, como podemos fazer também a modulação hormonal. Aí chega nesse negócio de, eu vou tomar hormônio. Você não vai tomar hormônio via oral, tá? Hormônio via oral é muito ruim, porque o hormônio, ele libera toxinas lá no seu fígado. Ele tem a metabolização dele no fígado e ele libera toxinas. Então, você não vai tomar hormônio, você vai usar hormônio. Dentro da longevidade saudável, tem alguns médicos aqui em Recife, quem está aqui em Recife, tem alguns médicos aqui em Recife que trabalham com a longevidade saudável, ou a medicina integrativa. E eles trabalham com a modulação hormonal. Depois eu vou deixar aqui na descrição um nome de um médico para vocês verem ele no YouTube, porque ele está falando sobre o hormônio bioidêntico, que é o doutor Ítalo Rachid. Ele fala de hormônio bioidêntico. A doutora Kátia Haranaka fala de hormônio bioidêntico e tantos outros médicos da medicina integrativa falam do hormônio bioidêntico, porque não significa que esse hormônio ele é natural. Ele não é natural. Ele foi feito também em laboratório. Porém, esse hormônio, ou é hormônio isômero, ele é semelhante ao nosso hormônio. Então, ele não é um hormônio sintético puramente, porque o hormônio sintético, ele não é semelhante ao nosso hormônio, tá? Então, é por isso que, via de regra, ele não faz mal. Agora, óbvio, você tem que procurar seu ginecologista, conversar sobre, olha, eu assisti uma live que a nutricionista falou de hormônio bioidêntico, né? Hormônio isômero, igual ao meu. Como é isso? É um hormônio que passa na pele, é uma espuminha que você aperta, aí passa na sua pele. Esse é um hormônio muito bom. E, assim, ajuda muito. Então, não é porque a mulher está na menopausa que ela vai deixar os seus hormônios, agora estou na menopausa, deixa para lá. Não é assim, tá? Então, a gente pode, sim, ter tratamento, cuidar, tanto com essa questão do hormônio bioidêntico, mas tem algumas plantas que a gente pode estar utilizando na forma de infuso, na forma de chás. Também tem ela em cápsula, tá? Tem ela prescrita na manipulação, farmácias de manipulação que são boas farmácias de manipulação em seu lugar, onde você mora, com certeza tem, que aí você precisa ter um profissional capacitado para prescrever, tá? Tem uma outra, tem algumas ervas que são ervas reconhecidas há mais de 5.000 anos. A medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, eles utilizam determinadas plantas que vão ajudar, como, por exemplo, a ashwagandha. A ashwagandha é uma planta utilizada pela Ayurveda com excelentes resultados para a libido feminina, para a libido masculina também. Porque o homem, diferente da mulher, enquanto a mulher, a partir dos 35 anos, ela vai decaindo aos pouquinhos os seus hormônios. Vamos ao meu quadro de novo. O homem é assim, ó. O homem está super bem. Aqui, ó, no ápice. Ele está assim, sempre. De repente, o homem vai dormir e acorda, tchuf, acabou-se. É assim o homem. Só que isso vai girar lá em torno dos 65, 70 anos. Então, homens, tenham paciência com suas mulheres, tá?
Os homens deviam assistir esse vídeo para poder compreender que quando a mulher perde o desejo sexual, não é porque ela quer, nem porque ela arrumou outra criatura, né? É porque ela está nesse período, ela precisa se reinventar, ela precisa se reconhecer novamente, porque muda tudo. Eu estou falando isso de carteirinha, viu? Porque muda, né? Você tinha um peso, agora você tem outro. Tem várias coisas que vão acontecendo que você não compreende. A pele fica mais seca, o cabelo cai. O que está acontecendo comigo? E a nutrição pode ajudar. Tem bons médicos que podem te ajudar a passar por essa fase de forma mais tranquila. E quando a gente fala em menopausa, e a gente falou de várias coisas, né? Pele seca, cabelo que cai, irritabilidade, aumento de peso, diminuição de massa óssea, aumento, inclusive, das taxas de gordura, triglicerídeo, colesterol e tal. Mas o que acontece? O que as mulheres reclamam mais? Os calores. Eita, molesta, serena dos cachorros doidos. É calor, gente. É um calor que não passa. E de noite, aqueles suores noturnos. É um frio e depois é um calor. E a mulher tira a roupa e depois bota a roupa. É uma confusão. Mas tudo isso a gente precisa ter solução, né? A gente precisa cuidar. Uma das coisas é utilizar uma alimentação mais fresca. Tentar utilizar mais verduras, mais legumes. O legume não pode ser molenga. Sabe aquele legume molenga? Não pode. O legume tem que ser al dente. Então, cozinha esse legume na cuscuzeira. Bom dia, Rosângela. Cozinha na cuscuzeira. Não deixa esse legume ficar molenga, não. Usa as saladas, as verduras cruas, para que você possa tá dando um equilíbrio no seu corpo. Então, o título do nossa live, Menopausa em Busca do Equilíbrio. E é isso que a gente está buscando. É se equilibrar a cada momento da nossa vida. Né? Então, a gente, como mãe, ajudar nossas filhas a equilibrar ela no momento da menarca, que é a primeira menstruação. É quando a menina se transforma em moça, se transforma em mulher, na verdade. Né? Porque essa menina que menstruou, ela pode engravidar. Isso é muito grave, é muito sério, a gente vai falar mais para frente desses assuntos. Bom, então, tem plantas, tem algumas plantas, né? Eu já falei da ashwagandha, mas tem várias plantas que a gente pode estar cuidando, usando o chá ou as cápsulas, prescrita por um profissional que saiba manipular esse tipo de fitoterápico. Então, que plantas são essas? A gente tem, dentro desse universo alimentar, muitas plantas que vão nos ajudar, tanto em termos de testosterona, quanto em termos de estrógeno. E algumas poucas para essa questão da progesterona. Tem muitas também que vão nos ajudar nessa questão daqueles dois neurotransmissores que eu falei, da serotonina e do GABA. Por quê? Essa irritação, lembra da história lá do TDPM, que cai, né? Deixa eu voltar aqui meu quadro. Lembra da história do TDPM, que esse hormônio cai? Então, quando esses hormônios caem, eles vão interferir na serotonina e no GABA. Essa serotonina, ela é produzida mais de 90% no nosso intestino. Tá? Então, deixa eu virar meu quadro aqui. Então, aí, intestino, falei de novo nesse intestino, tem jeito não. Toda live que eu faço, eu falo do intestino. Tem jeito não, né? Porque, veja, se a serotonina, que é o hormônio do humor, e a gente sabe que a mulher na menopausa cai o humor. Catiane, que coisa boa, bom dia. A mulher cai o humor,
porque está mexendo lá nos seus hormônios, no estrógeno, progesterona. Ora, se esse humor está caindo, significa, opa, meus neurotransmissores também não estão bem, porque está tudo interligado no nosso corpo, tá? Então, se, já disse para vocês que eu desenho muito bem, né? Então, esta cobrinha aqui é o nosso intestino, ok? Então, o meu intestino, ele precisa estar muito bem, precisa estar saudável para estar produzindo os hormônios da felicidade. Tá, mas para que o intestino faça isso, tudo isso começou aonde? Vamos lembrar? O boneco, o menino do olhão, do bocão, sem dente. Me disseram que riram muito por conta do meu menino do olhão, do bocão sem dente. Gente, se a gente, né, doutora dentista, se a gente não usa o dente, Deus deu pra gente dente. Pra quê? Pra mastigar. A gente não quer usar pra mastigar. A gente só quer, ó, engolir. Então, via de regra, se a gente pensar direitinho, começa pela boca. A história começa pela boca. Então, ó, o meu bonequinho aqui, ó, ele não mastiga, tem preguiça de mastigar a comida. Então, ele engole, tá? E isso daqui é muito ruim. Por quê? O estômago vai gritar, viu? O estômago vai dizer assim, ei, você aí de cima, tem o dente não. O estômago não tem dente, né? E aí, esse alimento passa íntegro e vai-se embora lá para o intestino. Chegou o alimento íntegro no intestino, o intestino não reconhece não, viu? Ele entra como antígeno, como corpo estranho. E aí a bagunça está feita. A gente vai fazer uma live depois falando sobre intestino, tá? Que isso é um mundo de informação. Pois bem, então vejam que de novo começou pela boca. Mas também começou pelos olhos, o que você está vendo. Quais são as imagens que você tá assistindo? Né? O que tá... Esse Windows é o máximo, é verdade. Então, vejam, o que está colocando na sua boca, o que está vendo, né? O que está ouvindo. E aí, eu preciso dizer isso aqui para vocês, porque, olha, isso aqui, pense numa mensagem poderosa que uma pessoa que eu amo, ela está assistindo a live e ela coloca assim, ela coloca umas frases muito boas no nosso grupo, mas eu não estou ouvindo. Mas, Isabela, coloca aí, Isabela, aquela frase muito boa que você colocou. Aqui, achei. Vejam só o que minha cunhada, linda, Isabela Ribeiro, dos Ribeiros de Vida, o canal dela é maravilhoso, Ribeiros de Vida. E ela postou no nosso grupo uma seguinte frase, que é uma frase que vem me acompanhando, que eu venho refletindo muito. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Eu respirei fundo. Bora refletir sobre isso. Bom, então, tem essas plantas. Vamos voltar, né? Vamos voltar aqui ao nosso assunto da menopausa. Então, eu falei para vocês que tem essa medicina muito antiga, de 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos atrás, né? A Ayurveda, a medicina chinesa, que elas cuidam também dessa parte da menopausa. Né? A medicina chinesa, ela traz ideias muito interessantes sobre a menopausa. O Dr. Peter Liu, que é um médico da medicina chinesa, que eu também me inspiro muito, né, nele, ele traz muitas informações também sobre a menopausa. Então, oi, Maria Madalena, bom dia. Então, você chegou na menopausa? Tá com problema? Procura nutrição, e tem muita informação boa. Gente, esse mundo da internet, esse mundo digital, ele é fantástico. Agora você precisa ser criterioso, porque tem muita gente falando coisa muito ruim,
como tem muita gente falando, coisa muito boa, né? Aí hoje eu tô trazendo aguinha, ó. Hoje é água com canela. De vez em quando eu saborizo minha água. Bom, como eu estava falando, a gente tem alimentos, plantas que vão fazer esse controle de estrógeno. Um deles é a semente de linhaça. Sabe a nossa maravilhosa semente de linhaça, que acho que todo mundo conhece a semente de linhaça. Tem a semente de linhaça dourada, tem a semente de linhaça marrom. E essa semente de linhaça, ela tem uma substância que vai te ajudar nessa questão do estrógeno, tá? Mas tem um detalhe na linhaça. A linhaça, ela não deve ser consumida a semente. E tanto faz a dourada quanto a marrom, é só mais a questão de sabor. Então, a semente de linhaça, ela vai estar organizando essa questão do estrógeno, mas para que isso aconteça, você precisa hidratar a semente de linhaça. Não adianta comer a linhaça, o nosso corpo não consegue digerir essa casca, essa semente. Aí você faz, não, então eu vou comprar a farinha. Não adianta. Se você tem farinha de linhaça em casa, é para jogar no lixo. Não adianta. Aliás, pode até ser pior. Você está usando a farinha de linhaça. Primeiro, você não sabe como a pessoa armazenou, você não sabe como ela triturou. Então, comprar a farinha de linhaça é o mesmo que nada. Aliás, ao contrário, é pior. Por quê? Você tem a semente, você tem a sementinha da linhaça. Vamos ao meu quadro novamente, aqui. Vamos lá. Você tem a semente da linhaça. Claro que ela não é desse tamanho, né? Só para representar. Aqui é a casquinha da semente da linhaça. Aqui dentro, eu tenho o quê? Eu tenho óleo. E esse óleo tá cheio são os ácidos graxos, né? São os óleos bons, ácidos graxos bons. Aqui tem ômega, tá? Eu tenho um pouco de ômega 3, eu tenho ômega 6, eu tenho ômega 9. A semente de linhaça é muito rica nesses 3 ácidos graxos, nesses 3 ômegas, tá? A partir do momento que eu quebro essa semente, que eu trituro ela, se você triturar no seu liquidificador como experiência, observe que a parede do liquidificador ela vai ficar toda oleosa. Entretanto, o óleo, ele é oxidável. Ou seja, o óleo em contato com oxigênio, ele rapidamente se oxida. Sabe quando a gente come alguma, tipo caixinha do Pará, ou uma manteiga, assim, tá rançoso. É essa a questão. Rançoso significa que ele está oxidado. Isso não é bom para a nossa saúde. Então, por isso que a semente de linhaça, ela precisa ser consumida, batida no liquidificador, sim, quebrada, mas hidratada. O que significa isso? Você pega um copinho de água, sim, um pouco de água, você coloca uma colher de sopa da semente de linhaça, pode começar com uma colher de sobremesa, quem ainda não fez uso. E outra coisa, como a gente viu lá no início do nossa conversa, que a partir dos 35 anos a mulher começa a envelhecer, a partir dos 35 anos, se você ainda não tem 35 anos, comece a fazer linhaça para você 3 vezes por semana. E eu ainda lhe digo mais. Aí, meu coquetel anti-barriga. Depois eu vou colocar na descrição do nosso vídeo aqui, onde você vai procurar esse coquetel anti-barriga, tá? Então, assim, você pode fazer esse coquetel. Gente, as meninas que me seguem, minhas pacientes sabem que esse coquetel anti-barriga é muito legal. A semente de linhaça, ela tem a lignana, né, na sua casca. Essa lignana vai ser liberada na questão de colocar em molho, e aí ela vai formar um gel, e você vai liquidificar assim, na hora que você liquidifica, você está batendo aquela porção e tomando. Só que antes, as sementes de uma forma geral, os grãos e sementes de uma forma geral, a gente precisa ter um certo cuidado com eles. Por quê? Eles são excelentes, mas tudo tem seu lado, né? A gente não vive na dualidade, tem um lado bom, tem um lado ruim, que são os fitatos. Então, para usar as sementes,
as castanhas, os feijões, feijão um pouquinho à parte agora, mas as sementes de uma forma geral, o gergelim, a linhaça, a chia, eu preciso aquecer. Pego uma frigideira, coloco a minha semente ali dentro, ligo o fogo baixo, nada de altas temperaturas, nada de air fry, tá? Nada de air fry, de forno com temperaturas altas, churrasco com temperatura alta, isso vale outra live, né? Para a gente falar desse problema aí de altas temperaturas. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, você aquece sua semente em foguinho baixo, para ela ir tostando, para ela não pode queimar, tá? Também queimar não resolve. Então, você vai assar para você estar inibindo ali essas substâncias, os fitatos. E no feijão, tem que deixar de molho. Por isso que a nossa vovó deixava o feijão de molho de um dia para o outro. Vovó catava o feijão à noite para deixar esse feijão de molho. E às vezes ela ia lá, jogava aquela água fora e botava outra. Que é a mesma coisa que você pode fazer com a soja, que vai ser outro alimento. Então, a gente falou da linhaça, tá? Que é um alimento que vai ajudar essa questão do estrógeno, e a soja também com as suas isoflavonas. Carla, mas soja? Pois é. Aí a soja. Primeiro, teria que buscar uma soja orgânica, uma soja não transgênica. Não é que o fato de ser transgênico é ruim ou bom. O fato é que se o alimento é transgênico, ele tem um potencial maior de sustentar, de se proteger do agrotóxico. Então, se o alimento é transgênico, o ser humano, né, quem cuida lá, ele pode colocar mais agrotóxico ali, naquele alimento, tá? Naquele grão. Só que agrotóxico para a gente é o fim, é péssimo, né? Vai provocar vários tipos de doença. Então, mas se você encontra, se você tem a certeza de uma empresa séria que está trabalhando com soja orgânica e dessa soja orgânica está extraindo a isoflavona, ou se você vai comprar essa soja orgânica e você vai fazer essa soja em casa, eu quero fazer farinha de soja, aí você pega o grão da soja, como muita gente eu vejo fazendo, pega o grão da soja, assa no forno e depois tritura e faz a farinha. Tá errado, gente. Tá errado. Esse fitato da soja, das sementes, inclusive, ele vai estar provocando problema na sua tireoide, tá? Ele inibe a ação do hormônio da tireoide. Então, se você compra soja para ter a isoflavona da soja e poder acalmar esses calores, esses suores noturnos, o que você faz? Você tem que cozinhar a soja. Ou você tem que deixar a soja de molho. Então, você tem que deixar a soja de molho por 12 horas, troca aquela água, escorre, depois assa no forno. Quando ficar bem sequinha, aí você tritura e você vai ter ali a farinha de soja, que realmente vai ajudar. Você vai usar 1 ou 2 colheres de sopa dessa farinha. Tem alguns chás que a gente pode estar utilizando, que são Vitex agnus castus, feno grego, maca peruana, tribulus terrestre e Amora miura. Então, 5 chás que a gente pode estar utilizando, tá? Ontem eu fiz uma pesquisa e você consegue. Eu pensei que o Vitex agnus castus só dava para a gente encontrar ele manipulado, mas dá sim para encontrar ele. Eles são os frutinhos. Então, fruto e casca e semente, a gente vai precisar cozinhar pelo menos 10 minutos, certo? Então, você vai fazer o seguinte: 1 colher de chá você pode estar usando. E outra coisa, o único chá estável, o único chá que ele pode vir sozinho é o chá verde. O resto das ervas, vamos fazer composições. Então, a gente pode estar misturando aí o Vitex agnus castus com o feno grego. O feno grego é fantástico. É uma erva, ó. É uma planta, ó, mais de 5.000 anos. Usada pela Ayurveda também. Então, você vai fazer 1 colher de chá do Vitex agnus castus, que vai trabalhar a questão de progesterona. 1 colher de chá do feno grego, que vai trabalhar mais a parte do estrógeno. Coloca os dois, 300 ml, 250 ml de água, coloca ali para ferver 10 minutos, porque essa água vai reduzir. Você coa e toma. Ou, no máximo, você pode colocar numa garrafinha térmica para você ir tomando ao longo do dia. Você pode tomar aí de 2
a 3 xícaras ao dia, no máximo, tá? Também não vamos exagerar na questão do chá. E outra coisa, ervas de uma forma geral, tanto elas encapsuladas, mas como também os infusos, o ideal é você tomar no máximo 3 meses direto, porque senão os seus sítios de ligação, as casinhas, elas vão ficar, elas não vão mais identificar aquela substância, tá? Outra erva que você pode estar utilizando também é o pó da maca peruana. A maca peruana tem uma história muito linda, né? Dos guerreiros peruanos que tomavam esse pó de maca para guerrear. Então, a maca peruana, ela dá ânimo, né? A pessoa fica mais forte, feliz. Por quê? Ela é uma planta que ela vai modular a testosterona. Então, imagina você tomando esse chá de manhã, cuidado para não tomar muito à noite, tá? Porque aí vai estimular muito esse seu lado. Então, pensa de manhã você fazendo uma misturinha aí. Você colocar uma colher de chá de Vitex água nos castos, você colocar uma colherzinha de chá de feno grego, coloca para ferver, coa, bota uma colherzinha de chá da maca peruana, faz isso por uma semana. Gente, outra coisa é chá, né? A gente não está trabalhando aqui em remédio da indústria, tarja, nem nada. São chás. Então, a gente tem que ter aí o tempo de uso para ele dar o efeito. E dá efeito. Certo? Dá efeito, sim. É muito bom. Agora, a pessoa... eu tomei Tribulus terrestre e não resolveu, que é uma outra erva também que melhora essa questão de testosterona. Sozinho? Não. Sozinho, não. Vamos ajudar o amiguinho, né? Tribulus terrestre, vamos colocar junto dele uma camomila, vamos colocar junto dele o feno grego. Junta o Tribulus terrestre com o feno grego, para você ver uma coisa que é que dá. Animado, vai ficar bom, o namoro vai ser mais gostoso, né? E vou contar um segredo para vocês, que é o segredo do óleo de coco. Gente, óleo de coco. O povo passa óleo de coco nos cabelos para ficar bonito. Gente, a gente pode colocar óleo de coco em vários lugares do corpo, viu? Não é só no cabelo, não. Então, assim, se você, como a mulher, fica com muita secura vaginal nesse período da menopausa, você pode sim passar na virilha, passar por cima, na vulva, tá? Que você vai melhorar muito a secura vaginal. Inclusive, o óleo de coco, né? Pelas suas próprios, pelos seus ácidos graxos que tem maravilhosos, eles são antifúngicos. Então, o óleo de coco também tem esse poder de ser antifúngico. Quando a gente está com mais ressecamento vaginal, às vezes é porta aberta, né, para a cândida, que a cândida vem do intestino. Quando a gente fizer a live do intestino, a gente vai ter muita história para contar, viu? Tá? Então, fazendo esses chás, evitando o excesso de carne vermelha, porque aquece muito, evitando fritura, a bebida alcoólica, para quem gosta de bebida alcoólica e está na menopausa, ou está no climatério, né, sentindo esses calores, a bebida alcoólica, ela vai aumentar, sim. O leite, né, que a gente já falou, o leite é inflamatório, então ele piora essa menopausa, esse climatério. Então, a gente pode, sim, viver uma vida feliz, levar a vida leve, com esses ciclos que a gente vive. A gente vive vários ciclos na nossa vida. E a gente precisa se reinventar, a gente precisa se compreender e poder viver feliz, tá? Eu vou, na descrição, depois do vídeo, daqui para mais tarde, né, porque o vídeo leva um tempinho, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês verem lá o coquetel emagrecedor, não é o coquetel anti-barriga, e o nome dessas ervas e a forma de vocês fazerem esses chás.
tá bom? Então, a partir dos 35 anos, comece a fazer aí 3 vezes por semana, porque isso já vai ajudar bastante. Para quem já está no climatério, o ideal é fazer todos os dias, tá bom? Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom, muito feliz. E tenham um excelente dia. Um beijo no coração.